pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Franco e sejam bem-vindos ao meu canal. Já se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém, ative as notificações porque nós temos vídeo toda semana e é sempre um prazer ter você aqui comigo. E o tema do nosso vídeo da semana é: você é controlador ou controladora? Vamos ver alguns pontos a respeito disso? É bem verdade que todos nós gostamos sim de ter o controle. Hoje em dia nós temos o controle em nossas mãos. Temos o celular, nós podemos pagar nossas contas. Pelo celular a gente consegue, através de muitos aplicativos, controlar a nossa rotina. Conseguimos acompanhar pelas câmeras de segurança a nossa casa, o nosso filho. Muitas mulheres, principalmente, eu falo mais das mulheres, né? Elas controlam até mesmo aonde os seus maridos estão indo. É mais natural acontecer com mulheres do que com homens, embora tenha também homens que são extremamente controladores, né, com suas mulheres. E isso pode estar ligado a muitas questões de personalidade, mas o que eu quero hoje enfatizar no vídeo aqui é a respeito de que nem tudo está no nosso controle. E o que a psicologia diz a respeito de ser controlador? A psicologia diz que ser controlador não está exatamente ligado a ter domínio sobre os outros. É por isso que eu falei para vocês que é como se nós tivéssemos um leque que vai muito de personalidade. Aí nós podemos entrar em personalidades narcisistas e podemos ir mais a fundo, ver como foi a infância dessa pessoa. Porém, muitas pessoas que são controladoras, às vezes nem sempre ela quer controlar a outra pessoa, mas se trata dela mesma. Como, por exemplo, pessoas extremamente ansiosas, elas gostam de ter o controle ali nas suas mãos, da sua rotina, dos seus hábitos. São pessoas metódicas que gostam de regular a sua própria vida, gostam de ter ali tudo na palma da sua mão. No que nós vamos falando alguns exemplos aqui, vocês vão se identificar em alguns pontos. Eu me identifico em muitos pontos, principalmente nessa questão de rotina. Eu amo rotina, eu sou metódica e quando as coisas não saem conforme aquilo que eu planejei para o meu dia, eu fico um pouco aborrecida. E isso deve ser trabalhado, porque isso em excesso atrapalha, tudo em excesso atrapalha. Nós temos que ser equilibrados. O planejamento ele é saudável, ele faz parte do nosso dia, ele faz parte da nossa vida. Porém, aquilo é apenas um guia para que nós possamos nos ajustar diariamente, para que nós possamos estar sempre analisando as nossas atitudes, os nossos métodos, nos ajuda na tomada de decisão, nos ajuda na criação de filhos, em nossos relacionamentos. Ele nos ajuda em tudo e ele é necessário. Porém, quando isso se torna como uma obsessão, já não é saudável, né? Já está fugindo do natural e do normal. Muitas pessoas com essa característica, né, controladora, que vai querer ali controlar a pessoa que está do seu lado, seja uma amiga, seja a mãe, ou a mãe com o filho, ou a esposa com o esposo, ou o esposo com a esposa, vice-versa. Essa pessoa ela vai pesquisar sobre a vida da outra pessoa. Ela vai meio que invadir a privacidade dessa outra pessoa, porque ela vai querer achar os pontos fortes, os pontos fracos, aonde ela vai conseguir ali manipular essa pessoa para que essa pessoa fique sempre no controle dela. Muitas pessoas controladoras, elas são inseguras. Podem ter tido problemas em sua infância, como eu falei para vocês, ou até mesmo quando era jovem, ter sofrido algum tipo de decepção e levou ela a ter um medo excessivo e a exercer alguns comportamentos controladores sobre outra pessoa e até mesmo de si mesma. E aí vem a questão da confiança, né? Elas não têm confiança na outra pessoa e por conta disso é onde ela vai se tornar uma pessoa invasiva e muitas vezes não vai respeitar o espaço do próximo, né, da outra pessoa. Ela vai ser bisbilhoteira, vai, sei lá, pegar o celular, olhar as mensagens, ela vai querer olhar e-mail, vai querer saber senha do banco, enfim.
Então, se você tem tido esse tipo de comportamento, é interessante você analisar o motivo, né, e parar, porque infelizmente isso não é saudável nem para você e nem para quem está ao seu lado. Outra característica de pessoa controladora é o medo do novo. É bem óbvio, né? Porque se você gosta que tudo saia conforme o planejado, dificilmente você vai inovar. Eu costumo dizer que os empreendedores são pessoas de muita fé, porque empreender não é ter a certeza de que aquilo que você está colocando ali no papel para realizar vai dar certo. Então, o empreendedor ele caminha muito interligado com a fé. Porque, por exemplo, se você vai investir algo, a gente não sabe se vai dar certo. E pessoas controladoras dificilmente vão gostar de empreender, porque eles vão ter medo do novo, eles vão colocar sempre o risco maior do que a possibilidade da certeza daquilo dar certo. Pessoas controladoras geralmente são sobrecarregadas. Por quê? Porque elas não conseguem muitas vezes delegar funções. Elas têm dificuldade em deixar um trabalho, um projeto na mão de outra pessoa, porque elas nunca acham que a pessoa vai conseguir desenvolver da forma que ela conseguiria desenvolver. Então elas vão se sobrecarregar e isso vai gerar problemas futuros, né? Porque você vai se ver com muitas coisas para fazer e aí você vai precisar planejar. E quando você vai colocar aquilo no papel, você vê que o seu tempo é pouco para tudo aquilo que você está querendo desenvolver. E isso gera frustração, e essa frustração pode gerar outros problemas. E vai virando um ciclo vicioso. Quando você se der conta, né? Você vai estar extremamente estressado, estressada, cansada e provavelmente uma pessoa tóxica, né? Aquela pessoa que muitas pessoas não querem estar perto, porque a frustração pode gerar muitas outras coisas, como mau humor, pessimismo, irritabilidade, e isso vai exalando para quem está ao seu redor. E muitas vezes as pessoas começam a se afastar e vai gerando rejeição. E imagina como fica o psicológico dessa pessoa, né? Então, se você tem algumas características, né, poucas características que eu citei aqui, é necessário você se analisar, é necessário você começar a se perguntar o porquê. Por que você gosta de controlar todas as coisas? O que aconteceu com você para que você se tornasse esse tipo de pessoa? É muito importante a gente sempre se perguntar o porquê dos nossos comportamentos. Isso nos ajuda no nosso cotidiano, nos ajuda nos nossos relacionamentos e nos ajuda espiritualmente também. Porque quando dentro de nós está tudo bagunçado, né? Não está tudo no seu lugar, com equilíbrio, a nossa fé, ela é paralisada. E o controle, ele está muito ligado ao medo. E o medo, ele é o oposto da fé. E quando eu estava pensando a respeito deste tema e para trazer aqui para vocês, veio em minha mente tantas histórias que eu já ouvi e histórias que eu já vivi e eu quero compartilhar com vocês. Não sei se vocês conhecem, não sei se essa história é verídica, mas a história diz, né, a história que eu ouvi, diz que alguns amigos iriam sair para uma festa. E eles iriam precisar fazer uma viagem um pouco longa para ir para este lugar. E a mãe de um dos rapazes, né, falou assim: filho, quando você sair, ore a Deus, peça para que Ele guie, né, o carro de vocês, para que tudo ocorra bem, para que vocês cheguem em paz ao destino de vocês. E o rapaz estava extremamente bêbado e ele falou assim: mãe, no meu carro não tem lugar para Deus. Se Deus quiser que Ele vá no porta-malas. E disse que no porta-malas eles estavam carregando comidas e tinha um pouco de ovos no porta-malas. E no meio do caminho, quando eles estavam indo para o destino deles, o carro capota, né? Eles sofrem um acidente. E o único lugar que ficou intacto foi o porta-malas. E nessa história, né, diz que os ovos estavam intactos. Sendo real ou não, nós sabemos que Deus, que o lugar onde Deus está, há paz. Nós sabemos que tem segurança, nós sabemos que este lugar é intocável. E quando eu falo intocável, eu não quero dizer
que quando nós servimos a Deus, quando nós estamos dentro dos planos de Deus, nós estaremos livres de aflições, nós estaremos livres de que algo não saia conforme o planejado, mas que quando isso acontecer, nós encontraremos paz, porque a paz está em Deus. E quando a nossa fé ela é alimentada diariamente, não importa as circunstâncias a qual estejamos passando, nós sabemos que nós temos paz e que Deus está cuidando de tudo e que tudo vai ocorrer bem. Nós vimos ali que quando Jesus está com os seus discípulos e veio uma grande tempestade e de repente os discípulos avistam de longe Jesus andando sobre as águas. E Jesus chama Pedro para vir ter com ele por cima do mar. E Pedro ele vai ter com Jesus. Ali naquele momento ele foi ousado, porém, quando o vento começou a soprar, a fé dele foi pouca. Ele demonstrando a sua humanidade, né? Quem nós somos, ele começou a afundar. É verdade que na hora da adversidade, na hora que o vento está soprando muito forte, vem o medo. E quando esse medo vier, nós não podemos deixar de olhar para Jesus, porque ele está falando ali para Pedro, vem andar comigo, e ele está vendo Jesus andando por cima das águas, ele está vendo que aquilo é real, que aquilo pode acontecer. Porém, ele começa a afundar e Jesus fala assim, homem de pequena fé. E logo eles entram ali dentro do barco e tudo fica tranquilo. Gosto muito dessa passagem porque nos mostra, reflete quem nós somos, falhos e temos medo, temos inseguranças. Mas a partir do momento que a gente fixar os nossos olhos para Jesus, a gente tem a segurança de que nós podemos andar por cima das águas e voltar para o nosso barco e deitar e dormir tranquilamente, porque Ele está ali conosco. Em Salmo 66, no versículo 7 diz assim, Ele governa para sempre com o seu poder e os seus olhos vigiam a nação. Ele governa, Ele tem o poder, tudo está no controle das mãos do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós queremos controlar tudo, nós vamos sair do nosso natural, daquilo que foi estabelecido para a gente. Porque não cabe a nós controlar todas as coisas, nós temos apenas que confiar no Senhor Jesus. Salmo 103, versículo 19 diz assim, o Senhor estabeleceu o trono nos céus e como rei, sobre tudo que existe, Ele governa. Aqui nós vimos novamente que o poder está nas mãos do nosso Senhor Jesus. No Salmos 91, é incrível quando a gente lê o Salmos 91, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós iremos descansar, mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, quando o nosso coração, quando os nossos olhos estão fixados em Jesus, nós descansamos. Muitas vezes nós falamos e nós temos medo de viver sob o controle de Deus. Nós queremos pegar o controle, nós queremos tomar as decisões porque nós temos medo. É por isso que eu falei para vocês que o medo, ele é o oposto da fé. E muitas vezes nós tendemos a confiar em nós mesmos, a confiar em nossa sabedoria humana, a confiar nas nossas habilidades. E quando a gente toma o lugar de Deus em nossa vida e começamos a colocar os nossos dons, a nossa sabedoria acima do Deus Todo-Poderoso, nós vamos andar em círculos como o povo de Israel andou. E muitas vezes vamos ficar procurando a solução dos nossos problemas nas nossas habilidades. É onde Deus vai nos mostrar que não é com a nossa sabedoria que nós vamos conseguir alguma coisa ou que nós vamos conseguir vencer alguma adversidade, mas quando nós entendemos que é por Ele, que é através dele, as coisas começam a mudar. Quando nós começamos a viver por Ele, a entender que é Ele que cuida de nós, que Ele está no controle, que a nossa saúde, que a nossa vida completamente está nas mãos dele. Começamos a ter paz, porque aquilo não se diz respeito a nós, mas a Ele está cuidando, então nós temos paz.
Eu gosto daquele louvor que diz, em teus braços é o meu descanso. E é nele que nós encontramos o descanso. Quero compartilhar com vocês uma história a respeito da minha infância. Eu já contei isso no meu Instagram uma vez. E quero deixar registrado aqui com vocês também. Porque eu estive meditando muito nessa palavra. Porque eu já quebrei a cabeça achando que eu iria em algum lugar porque eu tinha feito uma faculdade, porque eu tinha estudado, tal coisa. E aí eu acredito que o Senhor, Ele pegou uma corda, Ele foi dando, eu fui indo, né? Até o dia em que eu percebi que aquilo tudo era tão vazio, que ter um diploma não significava muita coisa, mas que quando nós estamos dentro dos planos de Deus, quando nós estamos dentro dos projetos de Deus, tudo começa a fazer sentido. Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela falou assim pra mim: eu tenho estabilidade, eu tenho dinheiro, mas eu sinto que dentro de mim está faltando alguma coisa. É como se eu não tivesse alcançado o propósito que Deus quis pra mim. Eu me sinto vazia, né? E isso está muito ligado a essas questões quando a gente começa a olhar para o material e deixamos de fixar os nossos olhos em Deus, no espiritual. Nós não estamos aqui para acumular tesouros para nós, né? Nós estamos aqui por passagem e para cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para cumprir. Vou compartilhar para vocês a história que aconteceu comigo na infância. Vou compartilhar muitas histórias aqui com vocês, né? No nosso canal tenho muitas experiências nesse estilo que vou contar aqui para vocês. E isso foi muito importante, eu agradeço a Deus, né? Por tudo isso que aconteceu comigo, porque hoje isso serve de lição para que eu sempre entenda quem é o meu Pai, quem é o Deus a qual eu sirvo. Como eu compartilhei com vocês no vídeo sobre vaginismo, nós tivemos uma infância com um pai alcoólatra. Em um determinado dia ele estava muito bêbado e ele nunca tinha batido na minha mãe, nunca tinha levantado a mão para bater nela. Ele sempre fazia muitas pressões psicológicas, né? Sofríamos muito com esse abuso psicológico. E nesse dia ele foi para bater na minha mãe. A minha irmã, ela entrou ali na frente, a minha irmã mais velha, e eu lembro que ela segurou a mão dele. Enfim, ele não bateu na minha mãe, só que ele pegou a gente, a minha irmã mais nova e a minha irmã mais velha, e colocou dentro do carro e falou que ia levar a gente para casa da minha avó. Aquilo já era bem tarde da noite, e ele fez tudo aquilo para chatear minha mãe mesmo, porque ele estava zangado com ela. E aí, nesse momento, ele pegou até um pouco de roupa, nossas roupas, jogou dentro do carro. E eu lembro que ele estava muito, muito bêbado. E a minha mãe foi com a gente também. Ela entrou dentro do carro e falou: ninguém vai levar minhas filhas se eu não estiver junto, e nós vamos todo mundo junto nesse carro. Eu lembro que a estrada era bastante escura. Lembro que ele estava correndo muito nesse carro. E de repente ele começou a cochilar. E ele dormiu um sono bem pesado. E eu lembro que a minha mãe falou: seu pai tá dormindo. E o carro estava correndo. Nós vimos o nosso carro ser dirigido e controlado pelo Senhor. Me lembro que quando a gente chegou, né, da viagem, a minha mãe e a minha irmã olhavam e falavam assim: vocês viram como foi? Ele dormiu no volante. E nós não sofremos nenhum acidente, nós conseguimos chegar até a casa da minha avó. E é grandioso falar a respeito disso, porque isso demonstra que Deus está no controle das nossas vidas. Isso demonstrou que Deus é quem controla a minha vida, quem controla a vida da minha mãe, quem controla a vida das minhas irmãs, quem cuidou de nós, porque logicamente o nosso carro iria se desviar do caminho, iria capotar, e eu não estaria aqui para contar esse testemunho para vocês. Então, eu creio nos milagres de Deus. Eu creio que Deus, ele está no controle das nossas vidas. E todas as vezes que eu percebo que eu estou querendo controlar demais determinada coisa, ou quem sabe isso possa acontecer também com os nossos filhos, nós queremos controlar para que eles não venham sofrer como nós sofremos, muitas vezes nós estamos atrapalhando, né? Então, quando eu vejo que eu estou muito ansiosa, eu dou um pause.
né? Eu pego o meu controlezinho e falo, eita, esse controlezinho aqui tá na hora de dar um pause. Pego ele e falo assim, aqui tem o controle. Tá aqui o Senhor. Aqui, essa aqui é minha vida. Vamos dizer que esse controle é sua vida. Entrega ele para Jesus. Entrega ele para Deus. E diz para ele controlar. É ele que vai saber a hora de avançar, a hora de diminuir, a hora de mudar de fase, né? Então que você possa entregar o controle da sua vida, da sua história, dos seus planos, dos seus projetos na mão de Deus. Como eu disse para vocês, é importante o planejamento, é importante todas essas questões. Que tudo seja feito para a glória de Deus e seja entregue para Deus. Quando eu já falei isso aqui também no vídeo do devocional lá do Quarto de Guerra Móvel na parte 2. Eu falei para vocês, quando a gente faz algum projeto, algum plano, escreva no papel, fala aqui na sua oração, mostra para o Senhor. Tá aqui, Senhor, esse é o meu sonho. Se o Senhor estiver nesse sonho, confirme para mim. Deus, ele confirma. Pode ter certeza que ele confirma. Mas você precisa também ter fé, ter ousadia e sempre seguir em frente. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que não se vê. E muitas vezes nós não estamos vendo a possibilidade de algo acontecer. Ou quem sabe nós precisamos tomar uma atitude, tomar uma decisão de fé. E a falta dessa fé às vezes nos impede, né, de atingir ou alcançar algum objetivo. E isso acontece quando a gente começa a colocar a fé em nós mesmos e não naquele que controla as nossas vidas, porque ele pode todas as coisas. Então esse vídeo de hoje é para dizer para você, largue o controle. Deixe tudo nas mãos de quem pode resolver para você, mas com fé, com ousadia. E isso não quer dizer que você deve ficar parado esperando tudo acontecer. Não, é tomar as decisões baseadas que Deus ele vai suprir, que Deus ele vai realizar. E o planejamento ele vai servir para isso, para que você veja os riscos, para que você veja aquilo que é necessário que você faça, mas que com a ajuda de Deus, se caso algo der errado, é o momento de você exercitar sua fé. É o momento de você perguntar para aquele que sabe de todas as coisas o que é necessário ser feito. E ele vai te responder. Já pensou se você pudesse calcular todas as coisas e que tudo saísse sempre conforme o planejado? Eu acredito que a vida não teria muito sentido. Tem um filme que fala, eu não sei se é Clique o nome, que ele começa a controlar tudo, que ele tem um controle que ele pode avançar, ele pode pausar. E eu lembro que ele começa a avançar os momentos da vida que ele achava chato, como por exemplo, o momento que a filha pedia ele para fazer algo para ela que ele não estava afim de fazer, aí ele começava a avançar, né? Ele ia na parte do controle, nessa partezinha aqui, ó, e começava a fazer tudo rapidinho. E aí, em um determinado dia, esse controle ele começou a ficar no automático, e então tudo que ele não gostava, ele passava no automático. E aí chegou um determinado dia que ele ficou velho, ele perdeu a família, né? E ele viu como era necessário diariamente você passar por frustração, você passar por aqueles momentos que às vezes você não acha que é muito legal, mas que é necessário para o nosso crescimento, é necessário a gente sentir dor, né? Para que a gente cresça, é necessário a gente sentir alegria, é necessário a gente chorar. Tudo isso faz parte da nossa vida. Nós temos que viver cada minuto, nós temos que viver todas essas questões que vão produzir em nós paciência. E a paciência sempre vai gerar fé. Quando nós temos fé, cada vez a nossa fé vai aumentando e o nosso medo vai diminuindo. O medo ele é saudável, né? Quando vamos estudar a respeito do medo, ele é necessário também. Porém, esse medo em excesso, ele é ao contrário da fé. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos siga nas redes sociais. Dê um curtir aí nesse vídeo e compartilha com aquela pessoa que você ama muito e que quer aí fazer com que essa pessoa tenha o entendimento de que a fé é a certeza das coisas que não se vê e que através dela nós podemos todas as coisas, inclusive é por ela que nós seremos salvos. Um grande beijo, gente! E eu falei muito, hein? Eita! Esse assunto é bom.